Bom dia, meus queridos. Vamos começar mais uma aula de história. Hoje vamos trabalhar uma revisão, uma pequena revisão para o estudo dirigido, tá? E que será na próxima aula, né? Então, eu vou abordar os principais tópicos que nós trabalhamos na primeira apostila e na segunda apostila, tá legal? Já tem um exercício também para vocês fazerem com base nisso, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos falar de cruzadas. Não podemos esquecer que as cruzadas foram expedições militares com o objetivo de recuperar Jerusalém, que era considerada uma terra santa e estava sendo dominada pelos persas nesse momento. Então a Igreja Católica, né, é a hora que a parte militar e a religião se misturam, né? Inclusive, parte disso aí vai entrar para a Guerra Santa depois, né? É quando a Igreja Católica toma a iniciativa de organizar expedições para isso. Elas não dão certo, tá? Muita coisa acontece, elas vão acabar não dando certo, mas a partir dela, rotas comerciais vão aparecer. Inclusive na Itália, né? A gente fala aí de Gênova e Veneza, que foram cidades muito importantes para o aparecimento dessas rotas comerciais, tá bom? Nessas cruzadas também vão possibilitar outras situações, como levar a fé católica para outros locais, né? Mas a questão também da pirataria, do saqueamento, né? Tudo isso acontece decorrente dessas cruzadas. Depois nós temos estados nacionais, principais características, tá? Esses estados nacionais tá ligado à parte de absolutismo, né? Já é uma igreja católica perdendo poder. Então a gente começa a ter o absolutismo, que é justamente o poder total nas mãos de um soberano, nas mãos do rei. A apostila de vocês, ela foca em alguns países, tá? Em algumas sociedades da época. Mas eu preciso que vocês foquem na França. Porque na França, e tá até ali, aliás, na França. Depois a gente vai falar um pouquinho também de mercantilismo. Né? Esse absolutismo é justamente quando essa camada, a parte do rei, da burguesia, né? Eles começam, vamos dizer assim, a aumentar o poder deles de uma tal forma e a igreja, a religião católica, ela vai ficando um pouquinho de lado, tá? Depois a gente tem o mercantilismo. Agora sim eu quero focar mais na França. Esse mercantilismo são justamente as práticas comerciais adotadas nesse período. Tivemos algumas que foram muito importantes, como protecionismo, bulionismo, balança comercial favorável, a questão do colonialismo, né? E outras coisas. Protecionismo, a questão de você medir a riqueza, a importância de um país de acordo com a quantidade de ouro e prata que ele possui. A balança comercial favorável também é muito importante, porque está ligada à questão de vender mais e comprar menos. No caso, as palavras mais utilizadas é exportar mais e importar menos. Né? O foco desses países é vender cada vez mais, ou seja, lucrar cada vez mais e comprar de fora cada vez menos. Eles não querem comprar de outros países, eles querem vender. Então é o lucro acima de tudo, tá? Na apostila aborda também vários países, assim como na questão dos estados nacionais. E o foco que eu quero que vocês tenham é a França, onde teve o colbertismo, tá? O que foi esse colbertismo, né? Também é o mercantilismo, mas encabeçado, pensado pelo Colbert, que é francês, por isso que recebe esse nome. Outra situação, renascimento. Eu coloquei renascimento, humanismo, e esse tópico de baixo está intimamente ligado, que é a questão de teocentrismo versus antropocentrismo. Renascimento é justamente o ressurgimento de novas ideias, aliás, nem tão novas assim, né? É um resgate lá do pensamento dos gregos antigos, né, na antiguidade, onde eles tinham uma valorização da razão muito grande, uma valorização do homem muito forte, né? Por isso o humanismo. O humanismo é justamente a prática de valorizar esse homem, né? De colocar esse homem como centro do universo, como o importante a ser pensado, né? É o que a gente também vai falar sobre antropocentrismo. Antropo é homem e centrismo é o centro do universo, que vai se contradizer com o teocentrismo. Esse teocentrismo era um pensamento da Idade Média, né, voltado para a questão da religião como centro do universo, Deus como centro de tudo. Lembrando que a gente não está falando de fé, tá? A gente está falando de religião mesmo, de fatos históricos. E aí esse teocentrismo é justamente Deus no centro do universo. Diferente que nesse período a gente está começando com a Idade Moderna, né?
E nessa idade moderna é justamente a valorização do homem. O homem como centro do universo, que é o que a gente vai chamar de antropocentrismo, tá? Logo em seguida a gente tem Reforma Protestante, né? Reforma Protestante são as novas religiões que vão surgir no período moderno. Temos temos outras também, várias, mas o que a apostila foca, as mais famosas e mais importantes, as que realmente vão derivar as outras religiões que a gente conhece até hoje, é a luterana, calvinista e anglicana. Né? E depois a gente vai ter a Contra-Reforma. Né? A luterana vem de Martinho Lutero, que é o fundador, lá na Alemanha. Ele era um monge católico. Inicialmente ele queria reformar a Igreja Católica. Ele não concordava, por exemplo, com o abuso das indulgências, que era a venda da salvação, né, da fé. Ele não concordava com a simonia, que era a venda de itens religiosos, né, como o espinho da coroa de Jesus Cristo, né? Ele não concordava com essas coisas. A questão da Bíblia, que também é criticada em todas as religiões, né, que é a Bíblia não ser traduzida para a língua deles, né? Somente a Bíblia existia em latim, né? E só os padres tinham acesso a isso. A Bíblia era um livro proibido, então as pessoas não tinham como ler e interpretar aquilo. Elas eram obrigadas a acreditar em tudo que o padre falava, né? Ele não concordava com isso. Ele vai escrever um documento chamado de 95 Teses, que são 95 pontos em que ele discorda da Igreja Católica, né? E ele funda a religião porque ele é expulso da Igreja Católica, então ele é obrigado a continuar, né, no caso, a adorar a Deus da maneira dele, né, e vai levando os seus pensamentos, os seus ensinamentos para outras pessoas. A gente chama isso de reforma luterana. Depois eu tenho o calvinista, que o fundador foi João Calvino, que ocorreu na Suíça, né? Eles tinham a teoria da predestinação. Era uma reforma voltada mais para a burguesia, né? Para o pessoal um pouquinho mais abastado, né? Com um pouco mais de dinheiro, né? E justamente, vamos dizer assim, essa teoria da predestinação, ela fala que o homem está predestinado a ser rico ou a ser pobre, dependendo do amor que Deus tem por ele. A riqueza é um sinal de amor, do amor de Deus por ele, né? Depois a gente tem o anglicanismo. O nome já te indica, né? É uma religião criada na Inglaterra pelo rei Henrique VIII. Na verdade, ele não quer nem criar uma nova religião. Na Igreja Católica é proibido se separar e casar novamente. E ele quer justamente o divórcio da sua esposa, que não lhe deu filhos e que ele não ama, para se casar com outra mulher, que ele acha que irá lhe dar filhos, herdeiros, né? Já que ele é o rei, ele tem que ter esse império, né? Essa herança, esse herdeiro. E aí ele pede permissão primeiro para a Igreja Católica, o Papa não permite, então ele rompe com a Igreja Católica e funda sua própria religião, onde é permitido se separar e casar novamente. Sendo que ele também, como ele rompe com a Igreja Católica, né, e a Igreja é extremamente poderosa e possui muitas riquezas, né, ele acaba se tornando o chefe da sua própria religião, da anglicana, né, não tem Papa mais, então ele é o chefe, com isso ele acaba ficando com todas as riquezas que a igreja possui. Então ele mata 2 coelhos com uma cajadada só, né? Ele consegue a questão do divórcio e ficar com todos os bens que a igreja possuía. E depois a gente tem a Contra-Reforma, né? A Contra-Reforma é justamente a reação da Igreja Católica contra essas reformas, tá? E são várias medidas que ela toma para isso, a questão da criação da Inquisição, né, dos jesuítas, de levar a fé católica para outros continentes, várias coisas que acontecem para poder conter esse avanço protestante. Depois a gente tem aqui expansão marítima, que nós já vimos que foram as grandes navegações encabeçadas por Portugal e Espanha, que inclusive ficavam dividindo para ver quem tinha, né, disputando, para ver quem era mais poderoso, quem tinha mais território, quem tinha mais influência, tá? E périplo africano, justamente nessa expansão marítima, nessas navegações, né, Portugal ele quer tentar chegar às Índias, que é o foco deles, né, contornando a África pelo mar. Esse contorno da África pelo mar para chegar às Índias, ele vai ser chamado de périplo africano. E depois a gente tem a África, nós estudamos a África. Aliás, antes disso, na expansão marítima, não podemos esquecer da questão dos instrumentos que foram inventados nesse período, a questão da bússola, da caravela, do astrolábio, tudo isso é importante. E a África, por que é importante estudar a vida desse negro, né, antes da chegada do europeu, um pouco da cultura dele, né, a questão da escravidão é muito importante.
Tudo isso, tá legal? Deem uma lida na apostila, foquem nesses tópicos e respondam ao exercício. Um beijo pra vocês, amo vocês, tudo de bom, tá, gente?